Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de São Mateus. Ele nasceu em Cafarnaum, exercia a profissão de cobrador de impostos quando Jesus o chamou. Escreveu o Evangelho em língua hebraica e, segundo uma tradição, pregou no Oriente. Então, hoje nós celebramos esse grande apóstolo e evangelista, São Mateus. Eu quero te convidar para que você fique aqui conosco para escutar a palavra de Deus, abrir o seu coração, vai lá, corre, pega a sua Bíblia, para que possamos juntos ler o Evangelho de hoje e assim termos a presença desse Deus na nossa vida. O Evangelho que vamos escutar hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para nos chamar, nós que somos os pecadores. Então quero que você escute bem o Evangelho de hoje, para que essa palavra possa te ajudar a ter a certeza de que Deus está sempre do nosso lado, querendo a nossa salvação. Vamos então ouvir o Evangelho. Está pronto? Vamos lá, juntos escutemos o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, escutaram bem a palavra de Deus? Olha que coisa mais interessante, né? Porque hoje, celebrando a festa de São Mateus, ouvimos aqui no início como foi esse chamado de Mateus. Jesus viu esse homem chamado Mateus sentado ali na coleteria de impostos. Esta era a profissão de Mateus, ele era cobrador de impostos. Por isso que ele não era bem aceito pelas pessoas, né? O povo de Israel, o judeu, não gostava de Mateus de forma nenhuma, porque ele tirava dos pobres e dava aos ricos, se nós podemos usar essa expressão. Então ele era mal visto, uma pessoa que não era aceita pela sociedade. Jesus viu, olha que interessante, Jesus viu, e esse olhar do nosso Senhor para com Mateus o transforma. E a partir do olhar, Jesus diz: segue-me, e ele levantou-se e seguiu a Jesus. Então são duas propriedades interessantes que Deus faz conosco. Primeiro, ele nos vê e nos chama. E ele espera uma resposta de nós. Espera duas ações também: levantar da nossa comodidade, da nossa preguiça, do nosso comodismo, de tudo isso que nos impede. E segue. Levanta e começa a caminhar. Levanta, sai da comodidade e vai atrás de Jesus. E assim aconteceu esse chamado de Mateus. Por isso que nesses primeiros versículos a gente já entende muito bem qual que é o chamado que Jesus faz para cada um de nós. Por isso que é importante que Deus, nosso Senhor Jesus, sempre nos vê. Preste bem atenção nesse detalhe, porque isso é importante. Ele nos vê e ele nos chama para que nós possamos segui-lo. Segue-me. E eu te pergunto, você tem seguido Jesus? Você tomou consciência de que Jesus está te chamando para seguir os passos dele, para seguir atrás dele? E aí então, diante disso, temos o desenrolar do Evangelho. Jesus vai para a casa de Mateus, vai lá e senta à mesa. Olha que interessante, Jesus compartilha com Mateus, compartilha da vida de Mateus. E muitos cobradores de impostos foram para lá, também pecadores, estavam juntamente com o nosso Senhor. Aí aparecem os fariseus, esses fariseus sempre sendo pedra de tropeço para Jesus. Esses fariseus viram e eles fazem essa pergunta: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus então escuta isso.
escuta essa pergunta, essa crítica, essa indagação, e Jesus vai responder uma frase que nós conhecemos: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem precisa de médico é sempre o doente. Quando nós procuramos um médico é porque nós estamos com uma doença. E aí eu te pergunto, o que Jesus está dizendo aqui para nós? Qual que é a doença que eu tenho que você tem? Tenho certeza que você sabe. Então todos nós precisamos de médico. Precisamos de ir ao médico. E o nosso médico por excelência é Jesus Cristo. Aquele que veio para nos dar a vida nova, para nos salvar. E aí então nosso Senhor vai dizer na sequência: aprender, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero a misericórdia, né? Jesus ensinando para os fariseus que ele veio para nos dar esse grande amor, misericórdia, um coração amoroso de Deus que se compadece da nossa miséria, se compadece da nossa doença, vem ao nosso encontro e nos dá a salvação, nos dá de novo a saúde. E aí, para terminar, olha o que nosso Senhor também fala: de fato, eu não vim para chamar os justos, aqueles que são bons, aqueles que estão na linha, aqueles que são perfeitos. Jesus está dizendo isso: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, que somos todos nós, que sou eu, que é você, que é toda a humanidade. Por isso, meus irmãos, que hoje o Evangelho nos reflete sobre essa realidade. Nós somos esses pecadores que precisamos da graça de Deus para que possamos nos libertar do maior mal que nós carregamos, da maior doença que nós carregamos, a doença da alma, que é o pecado, que vai nos destruindo todos os dias. Por isso, então, peçamos ao Senhor, médico dos médicos, esse doutor da nossa alma, que cure a cada um de nós para podermos servi-lo com muita generosidade. Segue-me. Para que possamos seguir a Jesus, nós precisamos estar curados, fisicamente e espiritualmente, para seguir os passos daquele que nos ama tanto, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que hoje a palavra de Deus ilumine o teu dia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.